seus olhos, querido. Aleluia. Você não está aqui para adorar a homens, você não está aqui para cantar ou ver uma banda cantar somente. Você está aqui para adorar o Deus Todo-Poderoso, autor e consumador da nossa fé. Ei, aleluia. Te louvamos, Pai, por essa manhã gloriosa. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos visitado com a tua unção, com o teu poder, Pai. Obrigado porque o Senhor tem enchido esse lugar com o teu poder. Obrigado, Pai, por vidas sendo transformadas. Te damos graças, Senhor. Te damos graças porque hoje não será somente um culto qualquer, Pai, mas esse será o culto que vai mudar a história da nossa vida. Em nome de Jesus, declara a tua unção, Pai, quebrando todo jugo. A tua unção, Pai, quebrando toda cadeia. Pai, o teu poder despedaçando todo eu, todo orgulho. Pai, tudo aquilo que não provém do teu ensinamento, da tua palavra. Rejeitamos agora, Pai, toda influência maligna, satânica na vida de qualquer um aqui. Damos uma ordem, sai. Damos uma ordem, você vai dizer comigo: toda influência maligna, sai agora, em nome de Jesus. Eu tenho a mente de Cristo, eu tenho o caráter de Cristo, e eu vou andar segundo esse caráter. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por uma manhã onde teus filhos estão aqui reunidos para louvar e engrandecer o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Pode se sentar, meu irmão. Aleluia. Pode sentar, Michele, música está liberado. Ô, Glória, vocês querem a garrafinha de vocês? Fica à vontade. Eu vi que vocês estavam com sede. Bom dia a todos, graça e a paz. Aleluia. Agora eu estou com voz de Deus. Está ecoando por todos os lugares. Aleluia. Amém. Aleluia. Não precisa estar tão alto, porque eu já nasci com um megafone na goela. Então, dá para você ouvir. Amém? Vocês estão bem? Todo mundo me ouve bem? Aleluia. Então, amados, como eu comecei orando ali, deixa eu só beber um pouco d'água, porque o irmão estava na bateria. Fiquei com um pouquinho de sede. Como eu orei ali no início, a gente vive segundo o caráter de Cristo, não segundo o nosso caráter, amém? Porque o nosso caráter, aquele caráter mundano, ele foi deixado a partir do momento que a gente crê em Jesus Cristo, a gente creu nele, a gente confessou ele como Senhor e Salvador da nossa vida. O que a gente faz? A gente recebe a vida de Deus em nós. A partir daí, começa a ser construído dentro de nós, através do Espírito Santo e da palavra, o caráter de Cristo. Amém, irmãos? E o que é o caráter de Cristo? É aquela vozinha que ela foi colocada na sua consciência, que às vezes as pessoas erradamente dizem assim: o Espírito Santo me incomodou a fazer tal coisa. Amém? Quantos já ouviram isso ou já disseram isso? O Espírito Santo me incomodou a fazer tal coisa. Irmão, se o Espírito Santo está te incomodando, eu acho que ele está no lugar errado. O Espírito Santo te conduz, ele te orienta. Quem incomoda é o diabo, amém? Só que essa vozinha que você ouve para você fazer certa coisa, determinada coisa, é a voz do Espírito do homem. Quantos aqui tiveram na minha última ministração, 2 domingos atrás? Eu tenho um monte de gente aqui que esteve, que eu vi que estava. Vocês aprenderam sobre a natureza tríplice do homem, que o homem foi constituído com 3 faces, né? Uma, ele é um espírito, ele possui uma alma e habita num corpo. E eu falei sobre cada uma dessas partes. E eu falei que o espírito do homem é o lugar onde o Espírito de Deus vem habitar, e é ali que é construído em nós, no nosso homem interior, o homem que a Bíblia chama como nosso coração, ou como o espírito do homem, ou como o espírito do homem recriado. Isso aí é o nosso eu verdadeiro, é o nosso espírito, e nele é gerada a consciência de Cristo. Por quê? Porque a gente aprende os princípios da palavra e vive segundo ela. Amém? E aí, quando a gente está para fazer algo que não condiz com o caráter de Cristo, a gente ouve aquela voz que nos dá uma certa repreensão. Por quê? Porque você já tem forjado dentro de você o caráter de Cristo. Então, a sua própria consciência te condena a fazer algo. Amém, irmãos? Porque o Espírito Santo ele não nos condena a fazer nada, ele nos orienta, nos ensina, nos instrui.
Ele é o Paracletos, o ajudador, aquele que vem estar conosco, nos ajudando na nossa fraqueza. Então, o Espírito Santo, ele não tem como uma função te repreender a nada. Amém? Ele te ensina, te conduz, e ele nem vai te proibir de fazer tal coisa. Ele te orienta. Eu lembro que quando Paulo estava para viajar, ele falou assim: eu recebi uma orientação do Espírito para não ir a tal lugar. E algumas versões diz que ele foi impedido de ir para tal lugar. Ele recebeu ali uma orientação, mas ele podia ir, não pode? Não podia? Não poderia ter ido? Ele poderia ter ido, só que ele recebeu uma instrução, uma orientação ou uma palavra profética a respeito de algo que aconteceria lá se ele fosse, e ele decidiu não ir. Então, viver por princípios tem a ver comigo e com você, se nós queremos ou não viver. Porque tem gente que fala assim: Senhor, faça com que eu não peque mais. Senhor, faça com que eu não erre em tal coisa. Deixa eu te contar, talvez, a revelação dessa manhã. Deus não vai fazer isso. Porque o que Ele tinha que fazer já foi feito, Ele já deixou escrito o que você tem que fazer. E o que você tem que fazer, ou eu temos que fazer, ou eu também tenho que fazer, é deixar a nossa carne de lado e sermos guiados segundo os princípios da palavra. Que a gente vive por princípios, amém? Quem usa a Bíblia como caixinha de promessa, vou acordar de manhã e vou ver o que Deus tem para mim. Aí abre a Bíblia, está lá escrito: hoje tu morrerás. Aí a pessoa fecha: não, isso aqui não é para mim hoje não. Aí abre de novo, aí fala assim: hoje você vai não sei o que, vai viver uma bênção não sei o que. Rapaz, hoje eu vou andar nisso aqui, a Bíblia me falou. Irmãos, a Bíblia não é uma caixinha de promessa que você vai lá e tira uma passagem. A Bíblia, ela tem histórias, instruções, cartas que corrigiram a igreja, uma falta de consciência ou um comportamento errado, e a gente vai ler essas cartas como um manual de instrução para a nossa vida. Amém? Porque o ser humano, desde que ele cai, desde que ele peca lá no Éden, ele foi gerado nele, eu acho que lá mesmo no Éden, já tinha uma certa condição, porque Deus criou o homem com livre-arbítrio, a ele desobedecer a Deus. O homem, por natureza, ele tem nele a decisão de obedecer ou não. Porque as pessoas dizem: se Deus sabia que o homem poderia vir a pecar, por que ele deixou lá a árvore? Porque Deus não cria marionetes, Ele cria seres pensantes. Ele quer que você, por livre e espontânea vontade, o adore. Romanos 12:2 diz o quê? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que você experimente a qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só que antes, Paulo fala que ele roga aos irmãos que apresenteis os vossos corpos santos, vivos e o quê? Romanos 12:1. Acho que vocês estão meio que voando hoje. Amém? Estão prestando atenção na palavra? O que está escrito aqui então? Aí as pessoas ficam achando que é só vir aqui e tal. Eu entrei na igreja, bati o cartão ali, sou crente hoje, bate o cartão na porta ali como se fosse uma empresa. Você vem, escuta uma música, fala: a música hoje não está muito bom, tal, o violão estava meio ruim, quem estava cantando estava meio ruim. Irmãos, a Bíblia fala que você tem que apresentar o seu corpo como sacrifício. O que é sacrifício? É algo que gera um esforço, não é? É necessário empregar um esforço, um valor naquilo ali. O sacrifício, uma oferta de sacrifício, é uma oferta que dói em você. Porque toda semente, antes dela nascer, ela morre, não é assim? E isso, a Bíblia está falando aqui que é o seu culto racional. O que é racional, irmão? É intencional. Você está fazendo porque você quer fazer. Então, viver segundo os princípios de Deus não é algo que vai ser gerado automático enquanto você não tiver o caráter pleno de Cristo forjado em você, nem eu. A gente vai fazer força, a gente vai ter a consciência e a disposição mental e parecer de fazer o que é certo. Então, quando você vem para a igreja para adorar o Senhor, você vem prestar um culto racional, você vem com intenção de adorar ao Senhor. Você não entra aqui de forma automática e fica: oh glória, sai daqui, ouviu a palavra, aí pergunta: o que o pastor pregou? Fala assim: rapaz,
Aí falou um negócio lá, mas nem lembro o que era. Aí o que é? Qual a passagem que o pastor falou? Nem lembra. Isso aí é o culto irracional. Agora o culto racional, você ouve a palavra, guarda no coração e as cumpre. Jesus falou que aquele que faz isso é o que ama Ele. Quantos aqui amam o Senhor? Então você é um daqueles que ouvem a palavra, guardam no coração e as praticam, amém? Então, como eu falei, o homem, desde o Éden, ele tem dificuldade em obedecer. E aí, às vezes, eles falam, mas é difícil, mas é não sei o que, é complicado. Irmãos, foi difícil para Jesus. Jesus conseguiu, você consegue. Porque Jesus é o nosso modelo de vida e comportamento. Amém? Tanto natural como espiritual. Abre lá comigo em Hebreus 5, versículo 8. Você vai ver o que aconteceu aí. Carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 8. O que está escrito aqui? Está aqui na tela, pode olhar ali, ó. Amém, irmãos? Está dizendo aqui que ele aprendeu a obedecer pelas coisas que ele sofreu. O que está querendo dizer? Não está querendo dizer que Jesus foi lá e ficou sofrendo. Você vai apanhar para aprender, seu sem vergonha. Não, ele passou situações. Nas situações que ele passou, ele decidiu obedecer. Ele foi aprendendo. Ele, fui tentado aqui a fazer alguma coisa, contar uma mentirinha, né? Que o pessoal fala uma mentirinha gospel. Amém, irmãos? Não existe isso. Então, Jesus, ele tinha oportunidade de errar e ele, na circunstância que ele estava passando, ele decidiu obedecer. E a partir do momento que ele foi crescendo e obedecendo, passando por situações, ele aprendeu a ser obediente. Porque você viver por princípios é uma condição de uma vida prática. Um atleta, como que funciona a vida dele? Você acha que ele dorme o dia inteiro, enche a barriga de x-tudo, de hambúrguer, enche a barriga de pizza e vai no outro dia, vou jogar. Isso era o Romário, né? O Romário que era assim. Mas na época também não precisava de tanto esforço físico, porque hoje o nível do futebol aumentou, tem mais corrida, está mais dinâmico. Mas o Romário, ele tinha uma certa habilidade que o homem entrava ali, eu acho que até dormindo e fazia gol. Só que isso não é o padrão. O atleta, irmãos, ele tem que treinar. Ele treina os fundamentos do futebol. Aí ele treina isso, ele treina aquilo, ele treina a corrida, ele treina tem um treino que eles fazem um pertinho do outro assim, ó. Reduz o campo, aí eles têm que ficar um driblando o outro. Para quê? Para quando tiver na situação dentro de campo, ele vai passar por aquilo e ele já está treinado. Então a nossa vida prática, ela vai ser bem sucedida ou não, dependendo da nossa vida teórica e também a nossa vida prática no particular. Ela vai se tornar pública, bem visível, vai ter uma boa explanação, vai ter uma boa vista, as pessoas vão olhar e falar, tem alguma coisa diferente em fulano. Por quê? Porque lá no seu secreto, na sua vida cotidiana, você tem treinado a ser obediente. Amém, irmãos? E aí, quando a gente quebra os princípios, o problema é que nós começamos a sofrer certos tipos de danos. E aí a gente começa a falar, Senhor, por que eu estou passando isso? Céus, vida, por que comigo só acontece isso? Irmão, a gente precisa entender que se tem algum problema acontecendo, não está na parte de Deus. Amém? Deus já fez tudo, a Bíblia fala que tudo que é a respeito do bem e da piedade já nos foi dada. Amém, irmãos? Então Deus, tudo que é necessário para que a gente tenha uma vida boa, uma vida que vá bem, até para a gente, quando se levantar a circunstância, a gente está firmado e passar por ela. Amém, irmão? Que a nossa vida, quando é baseada na palavra, é como se a gente fosse uma rocha dentro de um rio. Como que é uma rocha dentro de um rio? Ela está ali na superfície, o rio, a circunstância passa por ele. Passa pela rocha. Amém, irmão? A sua vida não é você viver na luta, na guerra, na batalha, na peleja, na moeda, seja lá o que for, que um monte de gente fala tanta coisa. A sua vida a circunstância vem, ela passa. E a pessoa fala, eu estou no deserto. Irmão, se tu está no deserto, você está num lugar bom, porque o deserto é um lugar de provisão. Onde você não tem nem que fazer nada. Deus vai te prover comida, vai te prover sustento, roupa, tudo que é necessário. Amém? O deserto foi um lugar de passagem. Infelizmente, eles não passaram rápido. A palavra puçada, Páscoa, ela quer dizer passagem. Só que eles quiseram ficar na ficagem, né?
Quanto mais desobedece, mais você demora a chegar onde você tem que chegar. Então, existem algumas coisas que acontecem quando a gente quebra princípio bíblico. Então, quando a gente quebra um princípio bíblico, quando a gente erra em algum aspecto, a gente sofre o quê? Consequência do nosso erro. Amém, irmãos? Aí existem alguns opostos. Um princípio bíblico, fé. Qual é o oposto do princípio bíblico de fé? Incredulidade. Honra. Qual é o oposto de honra? Desonra. Fidelidade, infidelidade. Verdade, mentira. Unidade, rebelião. Amém, irmão? E existem algumas razões carnais, porque isso é carnal, satânico. Paulo fala a respeito disso. Algumas razões satânicas, de influência satânica, de influência carnal, porque a sua carne ficou cheia de influência do diabo, porque, irmão, se você está com vontade de fazer algo que é ruim, se você está com um pensamento ruim a respeito de alguém, se você quer prejudicar alguém, se você está insubmisso a algo, é porque você está sob influência do diabo. Acabou, não tem outra conversa. Amém, irmãos? E a Bíblia fala a respeito de algumas razões que eu vou trazer aqui hoje, que eu chamo de razões carnais. Uma das razões das pessoas se rebelarem ou andarem nesse comportamento de incredulidade, desonra, infidelidade, mentira e rebelião, uma delas é a autossuficiência. Eu gosto de falar a respeito disso. Acho que um dos maiores exemplos de autossuficiência foi de Saul. Se achou bom demais. Se achou bom demais ao ponto dele achar que deveria sacrificar ou poderia sacrificar. Saul nem sacerdote era. Samuel falou para ele assim, você aguarda eu voltar, que quando eu voltar eu vou fazer o sacrifício e a gente vai conquistar isso aí que tem que conquistar. E outra coisa, você vai lá e vai lutar contra o rei também, e você vai exterminar todo mundo, não vai deixar ninguém naquele lugar. Isso aí já é uma outra passagem chamada jugo desigual, é uma outra ministração. Porque Saul, ao desobedecer ao Senhor, ao sacrificar e não esperar Samuel, ao livrar o rei, ele também livrou algumas pessoas, um dos parentes desse rei, que lá na frente foi uma das pessoas que se rebelaram contra o povo de Israel novamente. Por isso que Deus fala, jugo desigual. Ele andou em jugo desigual, quis livrar alguém, quis desobedecer ao Senhor, e isso trouxe uma consequência para o próximo rei. Amém, irmão? A consequência, geralmente, de rebelião, de você não obedecer um comando, ela não só fica em você, mas ela prejudica as pessoas que estão à frente, as pessoas que vão carregar o seu legado. Porque, irmãos, na igreja, eu vou dar um exemplo meu e de Tânia. Quando nós saímos lá da igreja que a gente foi treinado, também do Verbo Porto, o que a gente fez? A gente saiu saindo? Quantos aqui sabem a nossa história? Eu aprendi que quando você sai de alguma posição que você é colocado na igreja, você tem que deixar uma árvore plantada. Nós não saímos e deixamos buraco no lugar que a gente saiu. A gente deixou árvores plantadas. Hoje em dia você vai lá na igreja de Campo Grande, as pessoas que eram nossos liderados fazem parte da liderança hoje. E no Verbo Porto, saímos de lá. Nós éramos os líderes do diaconato. Saímos de lá, treinamos a Ale e a Amanda, que ficaram como líderes do diaconato. A Ale e a Amanda saíram de lá, do diaconato, também deixaram uma pessoa, um casal, tomando conta do lugar deles. Amém, irmãos? Então a autossuficiência é muito complicado, porque você acha que... Você não, as pessoas que são assim, têm esse comportamento de autossuficiência, elas acham que não dependem de ninguém, nem precisam de ninguém. Está totalmente antibíblico, porque todos nós dependemos dos outros, uns dos outros. Você, com o seu jeito chato ou não, legal ou não para mim, você é fundamental para que eu possa crescer. Que nós somos o ferro afiando o ferro. Se você for ler em Efésios 4, se eu não me engano, a partir do versículo 17, ele fala a respeito do corpo, onde todo mundo tem que estar cooperando, toda junta auxiliando naquilo que ela tem que fazer, e desse trabalho cooperativo, o corpo promove em si o crescimento. Agora, imagina só, se eu, Guilherme, estou aqui e meu pé decide passear sozinho lá na rua. Eu vou ficar deficiente, não vou? Porque você sem um pé, você não anda direito. Vamos dizer que a minha mão decidiu ir lá no mercado sozinha. Aí eu preciso levantar uma caixa. Como é que eu vou levantar uma caixa com a mão só, irmãos? Então, quando eu
me acho autossuficiente, não preciso de ninguém, não preciso de um irmão, não preciso de um líder, não preciso de um pastor, acontece que eu estou deixando o corpo do qual faço parte deficiente. E aí, irmãos, se você tem esse sentimento, ou tinha esse sentimento no seu coração de autossuficiente, não preciso de ninguém, eu tenho Deus e que se dane o resto, conserta seu coração, sabe por quê? Porque o final de Saul foi ele morto junto com o filho. Toda a família padeceu, só ficou um que era aleijado. Pela misericórdia do próximo rei, por ele ter feito uma promessa a Jonatas, ele foi lá e salvou e deixou o outro rapaz, Mefibosete, numa condição boa de vida, porque ele nem andar poderia. Amém, irmãos? Está vendo como é sério? Um outro comportamento, sentimento de desvalorização. A pessoa que tem um sentimento de desvalorização, tá saindo? Tá. A pessoa que tem um sentimento de desvalorização, ela acha que merecia mais do que está recebendo. E geralmente essas pessoas, elas fazem as coisas por interesse. Ou interesse sentimental, ou interesse material. Algum tipo de interesse é o que move essa pessoa com o sentimento de desvalorização. Vamos ver aqui uma passagem, por favor. Abre lá comigo em 2 Reis 5, versículo 1. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Já está aqui? Vamos lá. Eu vou pular alguns versículos aí. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso. Repete comigo, leproso. Cadê o leproso, que eu perdi o leproso? Leproso. Versículo 9. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro. Irmãos, entenda bem, um homem de Deus, ele não está nem aí porque você pode oferecer para ele. Ele está interessado, ele vai tocar na sua vida, ele vai fluir o dom de Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque o que move o dom na vida dele é o amor ao Senhor. E através disso é gerado um amor à sua vida. Então não adianta você querer comprar o dom, irmão. Vocês lembram de Simão o Mágico, que quis comprar o dom de Deus? O que aconteceu com ele? Amém, irmãos? O final não é bom. Então não queira comprar o dom de Deus. Se envolva de coração com as pessoas que são pessoas que fluem na unção, no dom. Se envolva de coração. Honre essas pessoas. Honre o irmão que está do seu lado. Então Eliseu, ele manda um mensageiro para esse cara que era o bambambam da terra dele. Ele era um cara muito poderoso lá, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou, e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Rapaz, agora é você que diz como é que Deus trabalha. Olha esse homem, ele quis chegar lá, ele não era o líder, ele não era quem estava com poder e autoridade ali para exercer o milagre, mas ele queria que o milagre fosse feito do jeito dele. Quantas vezes a gente quer vir para a igreja, a gente quer servir em algum lugar, mas a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. É assim ou não é? Ou só deu isso aí comigo na minha vida? Amém, irmão? Quantas vezes eu quis fazer, eu já falei aqui inúmeras vezes, eu era o rei de querer fazer as coisas do meu jeito. E eu chegava lá e toda vez que eu queria fazer as coisas do meu jeito, eu quebrava a minha cara. Por quê? Porque eu não tinha todas as informações. Geralmente, se você quer fazer as coisas do seu jeito, você não vai reportar, você não vai falar para o seu líder, você não vai falar para a pessoa que tem as informações, que tem a informação do coletivo, você vai querer fazer a coisa de forma autônoma. O que vai acontecer? Quando der um problema, você está sozinho. Amém, irmãos? Versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. Antes disso,
Naamã ficou assim, pô, tem tanto rio bom, tem tanto rio limpo aí, por que esse cara mandou eu ir me banhar logo nesse rio ruim, rapaz? Aí o homem falou com ele, rapaz, se ele tivesse falado para tu fazer uma coisa mais difícil, você não faria? Não, mergulha lá no rio, rapaz. Imagina o cara todo leproso, já está todo capenga, cheio de pereba, como a gente fala lá no Brasil, cheio de ferida no corpo todo, e aí ele fica preocupadinho com o rio que não é tão limpo. Irmãos, ouve o que Deus está falando com você. Não vai olhar condicional não, irmão. Olha o que Deus está falando, faça o que Deus está falando para você fazer. Se um profeta, alguém, falou com você, alguém inspirado pelo Senhor, te deu uma instrução, irmão, siga. Uma palavra inspirada pelo Espírito de Deus pode mudar a sua vida. E aí ele desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele, disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço que aceites uma bênção do teu servo. Outro erro. Primeiro ele estava todo podre. Aí Eliseu falou, vamos ver se ele está afim mesmo de obedecer. Vai lá, mergulha no Jordão. Depois, ele quis dar uma de bom e quis dizer que poderia abençoar Eliseu. O que Eliseu faz com ele? Vamos continuar lendo. Porém ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que não a aceitarei. E instou com ele para que a aceitasse, mas ele recusou. Então Geazi, servo de Eliseu, que era um homem de Deus, Eliseu era um homem de Deus, disse: eis que meu senhor poupou a este sírio Naamã, não recebendo da sua mão alguma coisa do que trazia. Porém vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e receber dele alguma coisa. Irmão, pelo amor de Deus, no Brasil a gente fala, sai da minha aba. Sabe o que é sair da minha aba? Às vezes as pessoas, você está perto de alguém que é um homem de Deus, e esse homem de Deus está para ser abençoado por algo, ou está para receber algo, e o Senhor fala com ele, não recebe. E aí a pessoa vai por trás e, não, mas aí, pô, ele não quer, manda para mim. Amém, irmão? Cuidado com isso. Receba o que é direcionado para você. Pare de querer pular na frente da fila. Quem tinha o direito de receber era Eliseu. Se Eliseu quisesse dar alguma coisa para Geazi, ele falava, me dá aqui que eu vou dar para Geazi. Amém, irmão? Porque às vezes as pessoas podem confundir de você estar em alguém que já tem uma história, alguém que já construiu algo, que já fez algo pelo Senhor, e através do dom do Espírito que há na vida dele, ele abençoou uma pessoa, e essa pessoa que foi abençoada pelo homem de Deus, ela quer recompensá-la. Irmão, não pule na frente, porque o homem de Deus não está querendo. Amém? Receba do homem de Deus, espere, fique com a sua boca fechada, porque entenda bem, eu lembro de uma vez, que eu já contei aqui isso inúmeras vezes, o pastor Calxande, ele tinha um dinheiro que estava guardando para comprar, para quitar a sua casa. O dinheiro que ele tinha guardado não quitava a sua casa. Porém, um belo dia Deus falou assim, pega esse dinheiro e dá para o fulano. E ele foi e deu esse dinheiro para o fulano como oferta, o dinheiro que ele estava guardando para quitar a casa dele. Um pouco tempo depois, o banco que financiava a casa dele ligou para ele e falou, fizemos um sorteio aqui, seu contrato foi contemplado e a sua casa está quitada. A oferta que ele deu para esse homem de Deus, que ele deu para o outro homem de Deus, não pagava a casa dele, não quitava. Porém o Senhor foi e abençoou a ele com a quitação. Irmão, você acredita que no outro culto, veio um irmão e virou para ele e falou assim, Deus está me falando que você tem um dinheiro para me dar, para abençoar a minha vida. Calxande, doce, do jeito que é, falou para ele, é mesmo? Então manda ele falar comigo, porque comigo até agora não falou nada. Geazi, é ou não é Geazi? Aí olha só o que Geazi foi. E foi Geazi a alcançar Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, desceu do carro
a encontrá-lo e disse-lhe: vai tudo bem? Por quê? Porque ele acabou de ter sido abençoado pelo homem de Deus. Porque, irmão, vem cá, Alan, por favor. O Alan está aqui. Jesus falou: quem recebe alguém que eu enviei, a mim me recebe. Então, irmãos, entenda bem. Quando eu estou indo e o Alan está comigo, o que acontece? O Alan vai desfrutar da honra que há sobre a minha vida, porque ele está comigo. Amém, irmãos? Agora, se o Alan, entenda bem, foi o que aconteceu aqui com Geazi. O homem de Deus tinha abençoado Naamã, e aí o Alan correu atrás dele, porque eu falei assim: não, eu não quero nada desse homem, para depois ele não vir falar que eu devo alguma coisa a ele, porque existe isso, irmão. Eu já tive a oportunidade de estar com pessoas, de o Senhor me dar uma palavra, e a pessoa veio querer me dar algo, eu falei: eu não quero nada de você, eu recebi uma instrução para não receber. Quem sabe, irmão, onde é que estava o coração daquela pessoa? E aí ela fala, talvez a pessoa diga assim: tá vendo aí? Eu dei e não devo nada a Deus, porque eu já paguei o que Ele fez por mim. A gente precisa andar em gratidão. E esse homem, depois que Eliseu não quis nada dele, aí ele vê Geazi correndo, o que ele faz? Ele desce do cavalo e fala assim: ô meu filho, aconteceu alguma coisa? Por quê? Porque ele está vendo no Alan o Guilherme. Ele está vendo em Geazi o Eliseu, porque o Alan me representa. Se o Alan me representa, ele veio até mim, ele veio até Naamã. Naamã vai fazer o quê? Vou receber o Alan com a honra que eu receberia o homem que acabou de me curar. Amém? Pode sentar, meu irmão. Muito obrigado. Se Geazi fosse do teu tamanho, dava trabalho, hein? Então, Geazi quis se aproveitar do dom que havia na vida de Eliseu. O próprio Eliseu, que tinha o dom, não quis foi nada. E olha o que acontece. E ele disse: tudo vai bem, meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de roupa. E disse Naamã: ser servido tomar 2 talentos. Pega um só não, pega 2. Olha isso, gente. E instou com ele, e amarrou 2 talentos de prata e 2 sacos com 2 mudas de roupa, e pô-los sobre 2 dos seus servos, os quais os levaram diante dele. E chegando ele a certa altura, versículo 24 agora. E chegando ele a certa altura, tomou das suas mãos e os depositou na casa. E despediu ele aqueles homens e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor, do Eliseu, né? E disse-lhe Eliseu: de onde vem, Geazi? E disse: teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Primeiro sintoma do rebelde, mentira. E aí quando ele dá de frente com a unção, porque, irmão, a unção ela revela coisas. Entenda bem, o dom profético, quantos aqui já ouviram dizer que o profeta é a pá de lixo da igreja? Eu não gosto muito dessa expressão, mas irmão, não vem querer enganar alguém que anda nos dons proféticos, porque o Senhor ele vai falar que tem algo de errado. Você vai estar contando uma história para ele triste, chorando e tudo, e ele vai olhar para você e vai falar: rapaz, não é isso que está acontecendo. Tem mentira no rolo. A gente fala lá no Brasil, tem caroço nesse angu. Amém, irmão? E aí, Geazi mente e ele fala: porém ele lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou no seu carro a encontrar-te? Era a ocasião para receberes prata e para tomares roupa, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti, e a tua descendência para sempre, Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Rapaz, olha a seriedade. Geazi quis se aproveitar da posição de Eliseu, quis se aproveitar do dom que o Senhor manifestou na vida de Naamã. E o que Geazi aproveitou? Uma lepra que começou nele e terminou na família. Porque, meu irmão, entenda bem, a gente precisa ter cuidado. O diabo ele não brinca com a nossa vida. Ele não brinca comigo e com você. Se você fizer algo e ficar devendo o inferno, ele vai cobrar
o preço, a conta chega. Porque existe uma lei espiritual chamada semeadura e colheita. Aí as pessoas falam, mas Jesus me livra de todas as coisas. Não dá consequência. Sabe por quê, irmão? Deus, ele é justo. E aí você fez porque quis. Todo mundo tem a oportunidade de acertar, irmão. Se você não acerta, o problema é seu. Se eu não acerto, o problema é meu. Tanto o erro quanto a consequência do erro. Amém? Um outro problema que tem, que a gente não pode viver segundo ele: negligência e não manter o combinado. Quantos já ouviram que a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não? Amém, irmão? Aí tem gente que fala, mas irmão, sim, sim, não, não é. Se você combinou algo que é sério, algo que realmente não tem uma condicional. Imagina, você está passando por um problema, eu falo para você, não, eu vou na sua casa orar e não vou. Feio da minha parte, não é? Se você está esperando algo, e aí alguém combina, eu vou pagar, tal dia eu te pago, você não faz, feio da sua parte. Negligência e problema em cumprir o combinado. Amém, gente? Ninguém tem que ficar lembrando a gente o dia que a gente tem que pagar, porque na hora de pegar foi bom, não foi? E na hora de pagar também tem que ser bom, irmão. Porque aquele que te provê na hora para você receber a provisão, ele também vai te prover para tu pagar isso que você recebeu. Se a gente fica naquela, vou ou não vou? Vou ou não vou? Vou ou não vou? Irmão, você está dizendo que Deus não é suficiente na sua vida. Vou dar um jeitinho aqui, não, vou depois eu pago. Não sei o que, segurar. Não, irmão, tem que ser a sua vida assim, não. Eu lembro o R.R. Soares, uma vez ele estava ministrando, e eu vi uma pregação dele, ele estava falando a respeito de que ele estava numa situação muito apertada. Irmão, ele só tinha um dinheiro tal, e ele estava devendo uma pessoa. E aí ele falou assim, meu Deus, eu vou ter que pegar esse dinheiro e pagar. E ele falou, quer saber? Eu dei minha palavra, eu tenho que cumprir. Ele pegou o dinheiro e pagou. Irmãos, veio um irmão e abençoou aquele homem. Porque o reino de Deus é semeadura e colheita. Se você semeia obediência, você recolhe bênção. Amém, irmão? Eu estava num culto e Deus falou comigo, oferta o relógio na vida de uma pessoa. Eu falei, Senhor da glória, oferta o relógio. Irmãos, eu ofertei o relógio, no mesmo dia eu ganhei esse relógio aqui. Amém, gente? Por quê? Porque Deus, ele não está falando com você para você fazer tal coisa, para que você fique no dano ou na perda. Não, irmão, tudo que você faz, inspirado pelo Espírito, é uma semente no reino. E o reino espiritual tem uma multiplicação que a matemática não pode explicar. Amém? A matemática não pode explicar, porque o reino espiritual não tem regra. Lá é 1 mais 1 é 200. Às vezes a gente semeia uma coisinha, colhe tanta coisa que a gente fica assim, rapaz, tanta bênção que está me perseguindo. Amém, irmãos? Eu lembro no aniversário da Tânia, eu estava liso. Pensa num crente liso, era eu. Liso, quem sabe o que é liso? Liso é sem dinheiro, não tinha papel, nenhum. E a Tânia orou, Senhor, eu quero uma roupinha, quero um reloginho dourado, quero não sei o que. Ela pediu, irmão, ela ganhou tudo que ela pediu. Eu fiquei assim, ora para mim também. Tudo que ela pediu de presente de aniversário, ela recebeu. Sem brincadeira. Eu mesmo dei uma coisinha ou outra para ela. Mas ela recebeu os melhores presentes que ela queria de outras pessoas. Porque o Espírito conduziu as pessoas a abençoar a vida dela. Então, irmãos, seja obediente ao Senhor. E aí a gente vai ver um péssimo exemplo que foi de negligência e de não manter o combinado, que foi Adão. Não cumpriu o seu chamado, o que estava combinado com ele de cultivar e guardar. Foi lá, a mulher tinha sido contaminada pelo diabo, comeu do fruto, e ele foi lá e ouviu a mulher pós-queda, que a mulher quando chegou até ele, ela já tinha caído. E aí ele ouve a mulher pós-queda, ao invés de ele dizer, não, olha só mulher, você errou nisso aí, desobedeceu ao Senhor, fica aí na tua posição que eu vou falar com ele primeiro. Eu não venho me dar esse fruto aí não. Está amarrado? Por quê? Porque o que foi dado a Adão não foi dado a Eva. Adão recebeu uma instrução. Você vai ficar nesse lugar, a responsabilidade de guardar esse lugar é sua, e a responsabilidade de cultivar esse lugar é sua. O que Adão fez?
Não sei, devia estar de papo com o leão. Eva ficou para lá, não guardou a Eva. Eva foi ludibriada pelo diabo. Você vê na passagem que aí o diabo ele começa a perguntar coisas para ela, que aí ela mesma não tinha certeza do que era real informação. Mas você não pode comer de nenhuma árvore do jardim, não? Não, posso sim. De toda a árvore, só daquela ali que eu não posso comer, nem tocar. Quando que Deus falou para não tocar? Só falou que não era para comer. Não é não? E ela nem sabia dessa informação, ela achava que se tocasse, porque provavelmente Adão, ao invés de falar para ela, Deus veio aqui e falou comigo para a gente não comer daquela árvore, entendeu? Então, não chega perto, nem toca naquela árvore lá, que se tocar vai dar problema. Talvez Adão tenha falado assim, ao invés de ele falar, a gente tem uma instrução de Deus, Deus falou para a gente não comer daquela árvore ali, porque aquela árvore ali vai causar em nós um dano. Então se afasta, de forma alguma coma ela, para que você não seja prejudicada, porque Deus falou que se a gente comer, a gente certamente vai morrer. Pronto. E aí a serpente fala para ela, não é nada, se tu não tocar é ruim, você pode comer, rapaz, se você comer você vai ser igual a Deus, conhecedora do bem e do mal. Vocês acham que Deus ia deixar de ensinar a eles o que era bom ou mal? Você acha que Deus ia deixar eles sem instrução? O problema é que o homem, muitas das vezes ele quer pular a etapa e quer botar o pé onde ele nem alcança ou nem está preparado para estar. Imagina só, chega aqui o Vitor, olha para o Vitor, olha, Vitor acabou de se converter. Chega aí, Vitor. Vitor acabou de se converter. Aí, Vitor, aceita Jesus, irmão? Aceita? Então, rapaz, olhei para tu agora, tu tem um chamado pastoral. Pronto, joelho aí, é pastor. Pastor Vitor, pode aconselhar todo mundo agora. Quem quer marcar um gabinete com o pastor Vitor? Quem vai, irmão? Ninguém. Senta lá, Vitor. Por quê? Porque o Vitor é neófito, precisa ser treinado. Quem aqui vai? Fala, irmã. Já falei que não faça isso, que eu não entendo. Não adianta. Faz um cartazinho que é mais fácil. Então, assim, o que você faz? Você vai num médico que não estudou? Vamos dizer que hoje eu sento aqui, boto uma cadeirinha, uma mesa na porta dessa igreja, abro ali a porta e falo assim, hoje eu sou o doutor Guilherme, faço cirurgia óssea. Pode vir comigo mesmo. Tem uma serra ali atrás, quem vai vir? Por que você não vai vir? Porque eu não sou. Amém, irmão? Eu posso ter o talento para ser médico. Quantos aqui já viram o filme da Matrix? Quantos viram? Matrix 1. O oráculo fala para ele assim, você tem o dom de ser o escolhido, mas ainda não é. Amém, irmãos? Você pode ter o chamado do profeta das galáxias. Vai profetizar até para anjo. Se você não ficar aqui obedecendo na posição que o Senhor te colocou, se você não estiver aqui aprendendo a palavra, se você não estiver aqui se sujeitando ao treinamento, você nunca vai exercer o chamado que Deus tem para a sua vida. Por que não vai? Porque você está querendo comer o feijão antes de cozinhar. Você está querendo se antecipar a algo que você não está preparado, irmãos. Hoje eu posso dizer que o ministério, você está à frente de igreja, cuidando de um monte de gente, apesar de eu já ter sido pastor, irmãos, você estar à frente de um ministério como presidente, é uma responsabilidade muito grande. Bom era o dia que eu estava sentado aí julgando tudo que eu podia, não tinha responsabilidade com nada. Sabe por quê, irmão? Se acontecer alguma coisa aqui, quem sai algemado daqui sou eu, não é você não. O responsável pela igreja sou eu. Juridicamente, quando eu não estou, o Alan, quem sai preso é ele. Qualquer coisa eu saio correndo e o Alan fica. Amém, irmão? Aí fica o Vitor, pronto. Gente, isso é sério. Por quê? Quando a gente quer botar o pé onde a gente não está capaz, tem gente aqui que é militar. Imagina só, você hoje chegou no exército, eu falo para você, toma aqui esse fuzil, vai para a guerra, meu filho, vai-te embora, bota uma granada na cintura, vai lá para o combate agora lá na Ucrânia, vai ficar na linha de frente lutando contra os russos. Vai morrer na hora, irmão. Sabe nem carregar uma arma, sabe nem limpar. O cara cai na lama, levanta, tem que limpar a arma. Como é que ele vai limpar o armamento se ele não sabe nem por onde começar? O inimigo vai pegar ele fácil.
Vai ou não vai? Então, a desobediência deixa a gente num lugar de despreparo. E esse lugar de despreparo vai trazer para nós vergonha. Insurgência, que eu acho que a gente vai acabar na insurgência aqui, Deus, só para ensinar, meu irmão. Ninguém vai ser insurgente. Números, versículo 12. Essa palavra é uma palavra de cuidado com a nossa vida, para a gente não cair nessas coisas, a gente andar em retidão com o Senhor. A gente não negocia, irmãos, os princípios do Senhor, porque os princípios nos levam longe. Se você honra a palavra de Deus, você honra o Senhor, você honra o homem de Deus, você vai colher dos benefícios do reino, irmão. Honre a palavra, honre aquilo que você está aprendendo, honre o que você está vivendo. Números, versículo 12, capítulo 12, versículo 1. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita, aqui está cusita, com quem casara, né? Porquanto tinha casado com uma mulher cusita, e disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu? Não, e o Senhor o ouviu, e era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Eu fico lembrando, tão manso que deu na pedra, reclamou com o povo, eu vou ter que fazer não sei o que. Tem a hora do estresse, né? Hã? Amém, irmão, verdade, matou o egípcio, é o manso, doce, foi lá, deu no egípcio e matou ele. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, vós três, sai à tenda da congregação. Saíram eles, 3. 5. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam e ambos saíram. Foram para o gabinete. Todo mundo para o gabinete. E disse, ouve agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta. Eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Olha, gente, olha o que Deus deu de chibata em Arão e Miriam. Tem profeta aqui? Deus não negou que eles eram profetas. Não, vocês ouvem mesmo, mas eu falo com vocês em sonho. Eu falo com vocês em visão. E disse, ouve agora, e disse, no versículo 7, não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor, porque, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Assim, a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se, e a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Por isso Arão disse a Moisés, ai meu Senhor, não ponha sobre nós este pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. Quem é Arão? É o Maria vai com as outras. Rapaz, Arão, Moisés sobe para pegar a tábua da lei. Arão tá na galera ali, a galera, pô, e aí, Moisés morreu, tá lá 40 dias já, pô, não desce desse monte. Tá lá no Labachúria, lá em cima, lá com Deus, lá, ó. Só tá vendo trovão, olha como é que tá o morro. Ih, morreu, vai vir mais não, irmão, 40 dias. Vamos arrumar outra coisa para fazer. Vamos adorar outro Deus. Aí o que Arão faz? Faz um bezerro de ouro, dando um jeitinho para o povo não ficar irritado. Ou Maria vai com as outras. Qual era a posição de Arão que ele tinha que ter tomado? Ô irmão, Moisés não foi lá encontrar com Deus? Deus não foi lá e vai falar com ele? Daqui a pouco ele desce e resolve nosso B.O. aqui. Relaxa todo mundo, vai para casa dormir, tá com pressa? Não é não? Se mantém na posição. Mas não, Arão quis dar um jeito. Igual aqui, Miriam, pô, somos profeta. Aí a nós, os profetas do... Eita, Deus fala comigo também. Vamos lá, pô. Quem está achando Moisés? Que pode arrumar a mulher, sei o quê, querendo julgar o pastor. Aí Moisés faz o quê? Nada. Moisés intercede. Deus vem e fala assim, ó, quem são vocês para estar falando contra o líder que eu estabeleci? Irmão, honra seu líder. Ele foi estabelecido por Deus. Vai orar e vai falar com Deus, não vai falar com o irmão não. Amém?
Está incomodado com alguma coisa? Fala diretamente com a pessoa. Pô, não estou gostando. Ah, uma coisa certa que Miriam poderia ter feito. Pô, Moisés, então, a gente não é judeu? Não é todo mundo aqui do mesmo povo? Por que você está arrumando ideia com uma mulher de outra religião, de outro povo? Não tem, rapaz, tu não tem que ficar com esse negócio não. E Moisés vai falar, não, rapaz, ó, eu gosto dela, vou ficar e tá tudo certo. Já resolvi com Deus aqui, o B.O. é meu. Então, o que você faz? É você que vai dormir com Moisés? É você que vai ter que lidar com o que Moisés está fazendo? Se não é da sua conta, irmão, deixa pra lá. Se não é você que resolve, se você não faz parte do problema, você não tem que fazer parte da fofoca. Amém? Porque ir falar para outro irmão é só fofoca. Porque ninguém vai resolver. Tem gente que gosta de um milindre. Fica assim, ai, sabe o que aconteceu comigo? Não sei quem não fez, não sei o que. Só para contaminar outro irmão. E o outro irmão ficar olhando o irmão torto. Aí daqui a pouco você está bem. Porque você é volátil. E o irmão, para quem você falou e contaminou, o que acontece com o irmão? O irmão fica com o coração pesado. Mó tempão com briga com outro irmão. Aí não fala com outro irmão. Por quê? Porque outra pessoa foi lá e contaminou ele. Aí é um B.O. muito maior para resolver. Você já está de braço dado com o irmão que você foi lá falar mal. E o outro que nem tinha nada a ver com isso, nem olha mais na cara do irmão. Amém, irmãos? Vamos lá. Aí, 11. Por isso Arão disse a Moisés, ai meu Senhor, não ponha sobre nós esse pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre de sua mãe, a metade da sua carne já esteja consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo, ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés, se seu pai cuspir em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Olha o problema que deu. Uma rebelião na vida de Miriam, uma pessoa quis contaminar Arão, ela foi prejudicada, ficou fora do arraial e o povo não pôde prosseguir enquanto ela não ficou curada. Atrasou todo mundo, atrasou a vida de todo mundo. Um rebelde atrasa a vida de todo mundo. Olha como pode. Aí vamos lá na frente, Números 16. Você está lendo aí, ó. Você está lendo em Números 12, não é? Aí acontecem algumas coisas e tal, e tal. Aí você vai abrir Números 16, versículo 1. Todos abriram? E Coré, filho de Issá, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, chamados Assembleia, homens de posição. E se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram, basta-vos, pois que toda a congregação é santa, todos são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Quando Moisés ouviu isso, caiu sobre o seu rosto, e falou a Coré e a toda a sua congregação, dizendo, amanhã pela manhã, o Senhor fará saber quem é seu, e quem é o santo que ele fará chegar a si, e aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto, tomai vós incensários, Coré e todo o seu grupo, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Basta-vos, filhos de Levi, disse mais Moisés a Coré, ouve agora, filhos de Levi, porventura pouco para vós é que o Deus de Israel vos tenha separado para a congregação de Israel, para vos fazer chegar a si e administrar o ministério do tabernáculo do Senhor, e estar perante a congregação para ministrar-lhe, e te fez chegar a todos os teus irmãos, os filhos de Levi contigo, ainda também procuras o sacerdócio. Assim tu e todo o teu grupo estás contra o Senhor. E Arão, quem é ele, que murmureis contra ele? E Moisés mandou chamar a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram, não subiremos. A amarra deles. Eliabe, porém, eles disseram, não subiremos. Porventura,
pouco é que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel, para nos matares neste deserto? Senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós? Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campo e vinhas em herança. Porventura arrancarás os olhos a estes homens? Não subiremos. Disse mais Moisés a Coré: tu e todo o teu grupo ponde-vos perante o Senhor, tu e eles e Arão amanhã. Tomai cada um seu incensário, e neles ponde incenso, e trazei cada um o seu incensário perante o Senhor, 250 incensários. Também tu e Arão, cada um o seu incensário. E tomaram, pois, cada um o seu incensário, e neles puseram fogo, e neles deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação com Moisés e Arão. E Coré fez ajuntar contra eles todo o povo, à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação, e falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: apartai-vos do meio desta congregação, e os consumirei num momento. Mas eles se prostraram perante os seus rostos e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem, indignar-te-ás tu contra toda esta congregação? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda esta congregação, dizendo: subi do redor da habitação de Coré, Datã e Abirão. Então Moisés levantou-se e foi a Datã e a Abirão, e após eles seguiram os anciãos de Israel. E falou à congregação, dizendo: desviai-vos, peço-vos, das tendas desses homens ímpios, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereças em todos os seus pecados. Subiram, pois, do derredor da habitação de Coré, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com suas mulheres, seus filhos e as suas crianças. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos esses feitos, que de meu coração não procedem. Se estes morrerem como todos os homens, e se forem visitados como são visitados todos os homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra que estava debaixo dele se fendeu, e a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré, e a todos os seus bens. E eles e tudo que era seu desceram vivos ao abismo. E a terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu ao clamor deles, porque diziam: para que não nos trague a terra também a nós. Então saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: olha quanta desgraça. Dize a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome os incensários do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque santos são. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra as suas almas, deles se façam folhas estendidas para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que são santos, e serão por sinal aos filhos de Israel. E Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de metal e os trouxe àqueles que foram queimados, e os estenderam em folhas para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, que nenhum estranho que não for da descendência de Arão se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Coré, a sua congregação, como o Senhor lhe tinha dito por intermédio de Moisés. Mas no dia seguinte, toda a congregação, olha a seriedade disso. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. E aconteceu que, ajuntando-se a congregação contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: levantai-vos do meio desta congregação, e a consumirei num momento. Então se prostraram sobre os seus rostos, e disse Moisés a Arão: toma o teu incensário. De novo, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele, vai depressa a congregação e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor, já começou a praga. E tomou a Arão, como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação, e eis que já a praga havia começado entre o povo, e deitou incenso nele, e fez expiação pelo povo, e estava em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga.
E os que morreram naquela praga foram 14.700. Foram os que morreram pela causa de Coré. Entenda bem, olha quanta gente morreu. E voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação e cessou a praga. Irmãos, vocês entenderam o que aconteceu aqui? Com quem que começou a rebelião? Miriam. A irmã de Moisés achou que podia se levantar contra o homem de Deus que foi estabelecido. Arão estava junto, ela ficou leprosa. Provavelmente Moisés resolveu esse BO todo no sapatinho, né? No secreto. Foi lá e falou: ó, Miriam está leprosa e tal, pecou aí, mas vamos deixar aqui no escondido. Só que, olha que coisa séria. O que Miriam falou que era? Profeta. Que Deus falava com ela. Ela era boa o suficiente para ser a porta-voz. Ela era boa o suficiente para ocupar a posição de Moisés. O que Coré falou? Que era bom o suficiente para ocupar o mesmo lugar. Irmãos, a gente não pode querer ocupar o lugar que Deus não colocou a gente para ocupar. A rebelião que nasceu em alguém que era tão próximo do pastor Moisés, passou para Coré, passou para Datã, passou para Abirão, morreu toda a família dos três, mais 250 homens que eles foram lá, todo mundo trabalhava no templo, e foi lá e contaminaram e foram levar o incensário, foram consumidos. Aí todo mundo achou que tinha acabado. No outro dia o povo se rebelou de novo contra Moisés, e foi de novo querer falar contra Moisés. Veio uma praga, Moisés de novo intercede, mandaram ir lá, levar o incenso. Irmãos, entenda bem, quando a gente se rebela, a gente faz um movimento contrário contra um líder, a gente está se levantando contra o próprio Deus. É o que eu estou falando, vai orar e falar com Deus. Por quê? Sabe por quê, irmão? A praga vai vir para a casa do rebelde e só ele que vai ficar com a praga. Porque quem se rebela contra uma autoridade do Senhor, se rebela contra o próprio Senhor. Você está abrindo um portal para que a desgraça entre na sua vida. Você não está abrindo uma janela, uma porta, você está abrindo um portal. O que é um portal? É algo grande. Você está abrindo uma brecha gigante para que o diabo possa ter legalidade sobre a sua vida. Então, irmãos, graças a Deus que a gente tem tempo de arrependimento. Amém? Outro erro que a gente vai finalizar é não governar e ser manipulado. Acabe foi colocado na posição de governo, foi manipulado por uma mulher chamada Jezabel. Essa mulher, ela adorava Baal. Essa mulher perseguiu, ela conseguiu estabelecer em Israel a adoração a Baal. Ela perseguiu os profetas de Deus. Depois ela morreu. Ela quis matar os profetas. Elias, que era um profeta que ia lá e corrigia eles. Ela enfrentou o próprio Acabe, que era o responsável por governar. Foi tão manipulado por Jezabel que ele olhava para Elias e falava assim: esse daí só quer saber de me perturbar? O profeta indo lá salvar a vida dele, falando: rapaz, está errado, larga esse negócio, está errado. Quantas vezes o homem de Deus está falando com você: para com esse comportamento, para com esse comportamento, e a pessoa fica lá: tem que ser assim, isso aqui. Irmão, deixa o seu eu de lado, vem servir a Deus. A gente está aqui para servir o Senhor. Se você estiver perto de alguém, você sempre vai ver os defeitos da pessoa. Considera a pessoa, não considera a unção. Honra o próprio Deus. A unção de Deus que está sobre um chamado, se você honrar essa unção, você vai receber desse chamado. A Bíblia fala: quem honra o profeta na qualidade de profeta, recebe o galardão de profeta. Quem honra o justo na qualidade de justo, recebe o galardão do justo. O que é o galardão? Você, quando honra o chamado de alguém, você recebe recompensa que há na vida dessa pessoa. Amém, irmãos? Não seja como esses homens que eu citei aqui. Não seja como Judas, que quis trair o Senhor por trocado, por moedas. O dano foi tão grande que ele próprio se enforcou. Não seja como Pedro. E esse aqui é muito sério, irmão. Pedro já era batizado no Espírito Santo, andava nos dons. Eita glória, aí. Amém. Pedro já era batizado no Espírito Santo, andava nos dons,
manifestava o poder de Deus. Aí Pedro foi lá na Galácia visitar o povo. Amém, irmãos? Foi lá visitar o povo. Pedro comeu, Pedro bebeu, Pedro brincou com todo mundo. Pedro estava ali do povo, homem do povo. Estava ali com todo mundo. Quando chegou o povo lá de Jerusalém, da parte do Tiago, que era o pastor de Jerusalém, judeu. Quando chega lá, o povo lá na Galácia, o que Pedro faz? Não estou com eles não. Por quê? Porque a igreja da Galácia é uma igreja de gentios, não era uma igreja de judeus. E ele falou, não, eu sou judeu, eu não estou sentado junto com ele não, porque a lei judaica diz que o judeu não senta com o ímpio, com o gentio. Judeu senta com o judeu come com o judeu. Amém? Olha o que Paulo fala para ele. Vou ler para vocês. Gálatas 2:11, a gente vai terminar. Chegando Pedro, Gálatas 2:11, chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara. Olha só, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé, que era o companheiro de Paulo, se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos, se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pedro quis dar uma de bom. Irmãos, seja verdadeiro. Não queira mostrar que você é quem você não é. Não queira dizer que você é bom se você não é tão bom nisso que você está achando que é. Seja simples. Tem uma amiga nossa, Tânia, que ela fala, fica simples. Irmãos, fica simples. Entenda bem. Se você é tão bom ao ponto de achar que os outros são tão ruins, se o homem é tão bom ao ponto de olhar para o outro e falar assim, não, essa pessoa é vacilona, está fazendo isso de errado, está fazendo aquilo de errado. Irmão, por que você não foi para o céu ainda? Fica simples. Toma conta da sua vida. Deus deu um umbigo para cada um. Cuida do seu. Amém, irmãos? Não vamos viver nas obras carnais. Vamos viver nas obras do Espírito. Vamos viver uma vida de fé. Vamos viver uma vida de honra. Vamos viver uma vida de fidelidade, de verdade, de união. Não de rebelião. Amém? Vamos lembrar que Jesus falou, aquele que me ama, ele guarda, lê os meus mandamentos e os guarda e os pratica. Esse é o que me ama. Amém, irmãos? E a gente precisa praticar um mandamento que é o mais verdadeiro de todos, é o que mais vai fazer a gente crescer. É o mandamento de guarda a língua na boca. Porque é daí que procede o mal. Jesus falou, o que contamina o homem não é o que ele come, mas é o que sai da boca dele. Se você está fazendo isso, se você não é pessoa responsável, se você não faz parte da equipe que é responsável por corrigir, por fazer algo, por treinar, irmãos, não queira se levantar contra essas pessoas, porque você vai atrair maldição para a sua vida. E você está aqui para ser uma bênção, para ser abençoado. Você está aqui para avançar, para crescer. Você está aqui para desfrutar do favor de Deus. Porque a partir do momento que a gente se levanta contra o homem de Deus, a gente corta o fluxo. Irmão, se o homem de Deus está errado, ora por ele, que ele vai ser corrigido por Deus. Deus corrige de cima para baixo, não é de baixo para cima não. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé? Aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai. Feche teus olhos. Obrigado, Pai, pela tua instrução, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor hoje veio nos corrigir. O Senhor hoje veio nos ensinar, Pai, o que é viver segundo os seus princípios.
Te damos graças, Senhor, pela Tua palavra, Pai, que caiu no bom solo do nosso coração, vai germinar. Pai, obrigado por essa vacina que foi dada em nós, para que a gente não venha sofrer da doença da rebelião, da doença da incredulidade, da doença da desobediência. Muito obrigado, Senhor, porque nós vamos andar segundo os princípios da Tua palavra. Entendemos, Pai, que o que fazemos é uma semente, é uma semeadura, e nós vamos colher de acordo com tudo aquilo que a gente planta. Pai, então vamos plantar obras de justiça, obras de fé, de honra, de gratidão. Vamos plantar, Senhor, sementes que vão ecoar na eternidade. Obrigado, Pai, porque nós não temos a nossa visão aqui nessa terra. Porque a Tua palavra diz que se nós olhássemos somente para o natural, nós nos tornaríamos as mais miseráveis da terra, Pai. Mas nós cremos que nós temos uma herança. Nós temos, Pai, um destino. Nós temos uma ida, Pai, ao céu, onde seremos galardoados pelas nossas obras, Pai, onde receberemos a nossa recompensa. Nós seremos colocados em posições, Pai, dignas das nossas obras que foram feitas aqui na terra, porque foram obras de justiça, feitas segundo os Teus princípios e a Tua palavra que foi ensinada a nós. Obrigado porque não estamos aqui servindo a homens, Pai, estamos servindo a Ti. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, porque essa palavra, o Senhor tem falado comigo há um mês, Pai, a respeito dessa palavra. Muito obrigado, Senhor, porque eu sei, e o Senhor se antecipa. Muito obrigado porque eu sei que essa palavra chegou hoje para nos livrar de muito mal. Muito obrigado, Senhor, por frutificação. Eu declaro frutificação na vida dos meus irmãos. Frutificação na vida de cada um que vai receber essa palavra. Frutificação e aumento. Eu declaro, Pai, corações que vão se arrepender, corações que vão corrigir a rota, corações que vão andar de forma diferente, porque eles vão colher dos favores do reino. Obrigado, Pai. Eles creem na Tua palavra, eles sabem que a Tua palavra é verdade e eles vão andar segundo ela. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Alguém aqui estava distante, estava com o coração amargurado, quer se reconciliar com o Senhor. Alguém aqui quer refazer a sua aliança. Eu vou te chamar aqui à frente, vou te dar uma oportunidade. Não vou demorar muito. Aleluia. Pode vir aqui à frente, quem quiser. Aleluia. Você quer reafirmar sua aliança